Um bom dia aí para todo mundo. Vamos mais uma vez nos colocar diante da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para assim sermos iluminados, revigorados na nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. É bom sempre lembrar que estamos ainda no tempo do Natal, neste tempo tão precioso, não só porque inicia o ano litúrgico, mas porque nos apresenta esses acontecimentos relatados nos evangelhos, sobretudo de Mateus e de Lucas, esses acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. Então, nós tivemos até a festa da Epifania, a leitura continuada desses trechos do Evangelho, dos 2 primeiros capítulos, seja do capítulo do Evangelho de São Mateus como de Lucas. Agora nós estamos no período que nós chamamos depois da Epifania, o tempo do Natal, mas depois da Epifania, que chega ao seu ponto de conclusão na festa do batismo do Senhor. E se nós tivermos observado, nós começamos a ler alguns trechos do Evangelho, ontem de Mateus, hoje ouviremos o Evangelho de São Marcos, amanhã teremos Lucas e assim por diante, que nos apresentam alguns relatos da vida pública de Jesus, que aparentemente nós poderíamos ter uma sensação de uma quebra. Então, até a Epifania, nós estávamos ouvindo sempre relatos bem relacionados e diretamente, explicitamente com o Natal. Mas agora estamos ouvindo trechos da vida pública de Jesus. Então, qual foi esse salto que a liturgia deu? Como é que houve essa ruptura? De forma nenhuma ruptura. Porque o Evangelho, ele é, na sua totalidade, bem sintônico. Nós podemos ver, nas entrelinhas de um texto do Evangelho, podemos ver outras situações, outras circunstâncias e assim por diante. Então, isso que nós acabamos de dizer é justamente para compreender por que hoje nós estamos lendo, refletindo o Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 44, onde se narra a multiplicação dos pães. O que é que isso tem a ver com a proclamação do Natal, já que estamos no tempo do Natal? Então, fazendo uma retrospectiva, não assim, um tanto rápida, na noite santa do Natal, no dia 24, o evangelho que foi proclamado, no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, dizia que o anjo do Senhor se dirigiu aos pastores naquele momento em que Jesus nasceu em Belém. Então, duas informações importantes. Jesus que nasce em Belém e o anjo que se dirige aos pastores. Então, Belém e pastor. Isso aqui nos recorda o rei Davi. O rei Davi que se tornou uma espécie de modelo, de referência. E Jesus é visto, pela sua missão, como o pastor verdadeiro. Ele mesmo vai dizer, eu sou o verdadeiro pastor, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, aquela proclamação na noite santa do Natal vê de forma muito concreta a sua realização no Evangelho de hoje. E, portanto, a ligação, que agora a gente pode dizer, a ligação muito explícita entre a narração do Evangelho de hoje e o Natal. O Natal entendido como aquele momento do nascimento de Jesus. Então, naquele momento se fez o anúncio daquilo que agora está se cumprindo. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, portanto, quem é Jesus? Quem é aquela criança reclinada na manjedoura de Belém? É o verdadeiro pastor.
o pastor segundo o coração de Deus. Já o profeta Jeremias dizia isso: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. E, portanto, Jesus é esse pastor. E esse pastor que se compadece, viu aquela multidão como ovelhas sem pastor. E agora ele se torna o pastor. Então, vejam como é a liturgia, né? Como ela é muito didática, e que se a gente tem uma visão superficial, a gente pode até achar muito estranho como é que nós estamos celebrando o Natal do Senhor, nesse tempo mais longo, né? Nesse ciclo mais amplo, e ouvindo trechos que narram a vida pública de Jesus. Mas é por quê? Porque tudo aquilo que foi dito por ocasião do Natal, como proclamação, no decorrer do Evangelho se torna concretizado, né? se realiza tudo isso. E nós podemos ver ainda muito mais. Diz que quando Jesus faz esta constatação, né, de que aquela multidão era como ovelha sem pastor, e ele agora é o pastor desse povo, ele começa a ensinar, e a ensinar muitas coisas. Vejam que já na manjedoura, no silêncio, né, a palavra que se encarnou, né, entra no mundo fazendo silêncio, porém ensina. E são as grandes lições que nós aprendemos na manjedoura. A humildade, o silêncio, o despojamento, o amor. Né? E aqui nós podemos fazer uma lista muito grande. Sem falar. Né? E ensina. Como Jesus diz aqui, o Evangelho. Ensinava muitas coisas. Quando nós ouvimos essa referência, ensinava muitas coisas, nós até nos perguntamos, sim, onde estão aí as coisas que Jesus ensina? Porque nós não escutamos uma parábola, nós não escutamos um discurso, nós não escutamos nenhum ensinamento explícito, né, no sentido como nós entendemos, de algo dito, de algo proclamado. Mas Jesus ensina com atitudes. E essas atitudes de Jesus, né, elas são até certo ponto silenciosas, mas muito eloquentes. Por quê? Porque manifestam de fato a sua solicitude, o seu cuidado, o seu amor, a sua compaixão. Tanto que quando os discípulos, né, dizem a Jesus, não, manda o povo embora porque está tarde. Então, e este lugar é deserto. Então, manda este povo para que se vire. Mas Jesus diz o quê? Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, vejam que provocação de Jesus, né? Jesus é o pastor, mas não um pastor, diríamos, né, em termos modernos, paternalista, mas um pastor que envolve nas suas ovelhas para que se tornem também participantes da sua missão de pastorear. E aí o que é que Jesus insiste com os discípulos? Né? Que eles têm que dar de comer à multidão. Vejam que hoje em dia, né, quando nós pensamos a Eucaristia, Jesus é o pão, mas quem é que dá este pão para que a multidão se alimente? Aqueles que ele constituiu os seus ministros. Então, essa cena do Evangelho continua. Então, nós não damos de comer à multidão faminta algo nosso, mas nós damos de comer algo que Jesus se dá. Porque se nós observarmos bem a continuação dessa narração, quem é que vai dar o pão? Quem é que vai oferecer o verdadeiro alimento? O verdadeiro alimento, quem vai oferecer é o próprio Jesus, né? Porque ele vai pegar os cinco pães, os 2 peixes, vai erguer os olhos aos céus, vai dar a bênção, vai partir e vai entregar aos discípulos, e os discípulos vão distribuindo para com a multidão. Ou seja, é a missão da igreja. Essa é, de fato, a beleza, né, da Eucaristia. O Senhor se dá em alimento, mas nós somos aqueles que, com generosidade, com dedicação, devemos alimentar a multidão. Então, isso é o grande ensinamento que nós podemos tirar também do Evangelho de hoje. Depois, algo muito bonito, né, que
que nós encontramos nesse evangelho é que diz que Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde. Eles tinham acabado de dizer que estavam no deserto. Então, de novo, o Natal acontece, né? Se nós observarmos, né, todo o tempo do Advento, era sempre esse pedido, né, o pedido de que os céus se rasgassem, né, que descesse o orvalho, que germinasse a terra e assim por diante. E, portanto, aquilo que no Advento se falava, da esperança, da expectativa de que o deserto se tornasse um jardim, agora está acontecendo, né? Então, daquele lugar deserto, agora se fala que Jesus manda sentar na grama verde. Essa insistência do apóstolo, do evangelista, a dizer que agora não é mais um deserto, agora é um jardim. E esse jardim foi inaugurado justamente com a vinda do Filho de Deus ao mundo, o seu nascimento. Então, como nós cantamos, né, parafraseando um pouco a profecia de Isaías, aquele belíssimo canto, da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Então estamos aí diante de um cenário, de um jardim, né, de um florescimento, né, daquele deserto. E depois desses ensinamentos, né, que a gente diria silenciosos de Jesus, a conclusão, né? Então todos ficam saciados e recolhem ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. E aqui nós temos uma referência à experiência do povo no deserto, né? Então o povo que passa pelo deserto, que muitas vezes na privação, no sofrimento, na falta até de alimento, então é alimentado, sustentado pelo próprio Deus. Mas esse alimento é antes de tudo a palavra, e a palavra que se encarnou. Então que aproveitemos bem ainda desses dias nos quais estamos celebrando o Natal do Senhor, né? Se para muita gente o Natal acabou, para nós não, porque há muito ainda o que contemplar, o que aprender e o que testemunhar. Vamos observar que tudo aquilo que nesta semana, depois da Epifania, nós ouvimos no Evangelho, tem muito a ver com o Natal. Isto é, o Natal é anúncio e a vida pública de Jesus é a realização deste anúncio, que podemos sintetizar. Nasceu para vós hoje um Salvador, que é Cristo Senhor. Então, quem é esse Salvador? O cheio de misericórdia. Quem é esse Salvador? Aquele que tem compaixão. Quem é esse Salvador? Aquele que alimenta. Quem é esse Salvador? Aquele que se torna pastor, e assim por diante. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.